Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de maio de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Se tiver alguma mãezinha desempregada, que o Senhor possa estar enviando a providência, abrir a porta. Se tiver alguém precisando de um alimento, que o Senhor possa enviar o socorro. Meu Deus, eu não sei. Se tiver alguém doente, o Senhor possa estar curando. Eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. É o que eu te peço neste dia. Visita os órfãos, as viúvas, necessitados, os moradores de rua, aqueles que estão em albergue, são muitos necessitados, Senhor, que você possa estar visitando nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio. Meia confusa para falar, né? Eu bolo um pouquinho, mas nós acabamos ontem no livro de Números. Foi um livro maravilhoso, aprendi muito, porque cada vez que eu estudo, né, um pouquinho, que eu venho falar, né, eu relembro, eu aprendo coisas novas a parte de Deus, e é muito importante para mim, né, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né. Cada um de nós temos uma chamada, e isso é nítido, né. Então, assim, o que Deus tem comigo, Deus não tem com você, o que Deus tem com você não tem com o outro, não tem comigo, e assim sucessivamente. Mas eu sei de uma coisa, né, que a palavra do Senhor, ela é para todos, todos igualmente, tá? Só que a única diferença é que para o povo de Israel, ela veio, né, de uma maneira totalmente diferente, porque foi o povo que Deus escolheu para ser, onde Deus deu lei, onde Deus determinou situações, onde Deus, ali naquele Pentateuco, ali Deus deu várias, né, que é nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus deu várias instruções ao seu povo de como se separar, como se manter fiel a ele, né? E a gente sabe que o Pentateuco é um livro riquíssimo, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o que a gente está entrando hoje, né? Onde vai estar revendo as leis, tá? O livro de Deuteronômio significa uma repetição da lei, tá? De Deus para o seu povo, para o povo israelita, para o povo hebreu, para o povo judeu, para o povo de Israel, seja lá como você quiser chamar, tá? E é um livro tremendo, tá bom? Onde a gente vai estar aprendendo muitas coisas da parte de Deus, tá? A história do povo de Israel está alicerçada nesses 5 primeiros livros, que é muito importante para eles, o Pentateuco, tá bom? É um livro que, do Antigo Testamento, onde a gente sabe que a maioria deles foi escrito por Moisés, né? É um livro tremendo, mas a gente vai aprender muito aqui, né? Mais um pouquinho aqui de Deuteronômio, né? Onde vai estar repetindo as leis. Esse livro, ele se dá em 1406 anos antes da vinda de Cristo, tá bom? E é isso, tem muitas outras coisas, mas a gente vai estar simplesmente aqui aprendendo um pouquinho de novo, né? Como que foi a caminhada do povo no resumão, tá? É um livro de muito espiritual, com exortação, né? Onde a presença de Deus e a adoração e a obediência a Deus tem que se fazer presente, né? Então é um livro tremendo. E vamos que vamos, né? Aprender mais do Senhor, e que Deus venha falar conosco nesse livro, né? Como Ele tem falado nos outros, né? Do Pentateuco, Gênesis, né? Em Números, em Êxodo, em Levítico, né? Em Números, agora em Deuteronômio. Então, assim, que Deus venha continuar falando conosco, né? É o que eu peço para Ele neste dia, amém? E vamos que vamos, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para a igreja, esse livro aqui, ele vai mostrar uma renovação da aliança de Deus para com o povo dele, tá? E a gente vai começar aqui com a ordem para partir de Horebe, tá bom? Vamos. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Araba, defronte de Sofé, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote de Diazabe, em 11 dias
se vai de Horebe a Cades Berneia pelo caminho dos montes de Ser. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal João 3,30 é pegar a tua palavra pura, simples e genuína como ela é. Deus, eu espero que essa palavra, que este canal possa alcançar pessoas interessadas em aprender da tua palavra, não simplesmente repetir como papagaios, né? Aquilo que é dito em púlpito, mas sim o que a sua palavra tem para nos ensinar, tem para nos mostrar, para a gente ter como exemplo, né? Daquilo que o Senhor teve, em particular com o teu povo, o povo de Israel. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Deus, eu quero sumir para que o Senhor apareça. Sempre o objetivo é esse. Deus, me dê humildade, sabedoria, santidade, entendimento, para aplicar a tua palavra pura e genuína como ela é. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor diz assim, a ordem para partir de Horebe, tá? Vamos lá, né? Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão, na Araba, de fronte de Sofé, entre Parã, Itofel, Labã, Hazerote, de Zaabe, em 11 dias se vai de Herobe a Cades Berneia pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles, ok? Acerca de quem? Dos israelitas. Então, a gente sempre deixa bem claro que o Velho Testamento foi para o povo de Israel, tá? Acerca deles, ok? E isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Dreim, derrotou Og, o rei de Bazã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. Então, assim, Moisés, ele tinha responsabilidade. Por quê? Porque Moisés era o mediador entre o povo de Israel e Deus. Hoje nós temos o mediador e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, amém? O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levante-se a acampamento e avance para a serra dos amorreus, para a serra mesmo, dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Araba, nas montanhas nas montanhas e na Cefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates, ok? Vamos continuar. E aí diz assim, ponho esta terra diante de vocês, entre e tome posse, qual foi o que Deus diz assim? Ponho a terra diante de vocês, entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. A promessa, né? Eles já estavam próximos à terra prometida. Me chama muita atenção, igreja, né? Que quando ele vem e ele fala, né, começa a dar, assim, os locais, assim, os itinerários que eles têm que passar, né? Eles falam aqui do Horebe, Ivai, Cades Berné, então são muitos lugares que eles teriam que estar passando até tomar posse da terra, né? Então a gente vê também que aí ele dá tudo direitinho, que no 40º ano, né? Ou seja, 40 anos depois de sair do Egito, você tem igreja, a gente tá falando de 40 anos, tá? 40 anos, né? 40 anos, tá? A gente não tá falando de 40 dias, 40º ano, ou seja, 40 anos depois da saída do Egito, né? Depois da saída. Aí que eu gosto de marcar tudo, gente. Você não sabe, eu vou estudando, eu vou pregando, e eu vou aprendendo, eu vou ensinando, eu vou estudando, e vou marcando assim as coisas, conforme Deus vai tocando no meu coração. Então, igreja, é algo assim extraordinário. Então, a gente não está falando de algo que aconteceu, a gente está falando de algo que aconteceu ao longo de 40 anos, tá? Então, era essa peregrinação, né? No Sinai, então assim, que foi um castigo que Deus acabou dando para eles. A gente sabe que para cada um dia que eles foram espiar a terra, se tornaram 40, se tornaram um ano até eles chegarem na terra prometida. A gente já leu isso, já estudamos isso, tá bom? Por não terem entrado conforme receberam a bênção ali, então eles reclamaram e voltaram, né? Volta para o deserto. Então, a gente vê que
Deus, ele vem assim numa retórica aqui trabalhando. Aí ele diz assim no 5, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor. Ele vai expor a lei de novo para o seu povo, né? Mostrar, interpretar, ajustar. Então ele tem muitas coisas a estar fazendo aqui. Então não é uma coisinha simples, tá? Então Deus está apresentando aqui várias opções, várias situações geográficas para eles, onde eles vai ter que estar passando até chegar, né, na terra que manda leite e mel. Mas também a gente sabe que esse povo não é um povo fácil, né, igreja? E a gente sabe que a gente vai se deparar com muitas situações, como a gente vem se deparando nos livros anteriores e nos capítulos anteriores também, né? Vamos continuar. Aí a nomeação dos líderes, no 9. Naquela ocasião eu lhe disse, não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então, você lembra, né? Deus falou, foi uma promessa de Deus, né? Que, né? Como a areia do mar, Moisés, é o estrela do céu, né? Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplicou 1000 vezes mais e os abençoou conforme lhe prometeu. Então, é uma promessa, né? É uma promessa e a promessa estava se cumprindo, tá? Mas como poderei levar sozinha as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Então, escolham homens o quê? Sábios, criteriosos e experientes de cada um de suas tribos, eu os colocarei chefe de você. Então, Deus deu essa estratégia. Vocês me disseram que era uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios, experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e 10.000 entre os oficiais das tribos. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelitas e um estrangeiro. Não sejam parciais. A igreja, a parcialidade que mais tem no meio das igrejas de dias de hoje, né? Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande, não deixe intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Essa imparcialidade, olha, você sabe que o Velho Testamento é algo que a gente devia tomar assim. O povo só toma naquilo que interessa, né? Mas naquilo que diz respeito, que é interessante para o bem comum da comunidade, não é, né? Porque a gente vê que nas igrejas hoje eles julgam com imparcialidade. Somente se você tem dinheiro, poder aquisitivo, tá bom? Eles passam por cima de qualquer um. Isso é triste. Infelizmente, as igrejas são assim nos dias de hoje. São capitalistas, né? São neopentecostais. Não sei como posso dizer, né? O neopentecostalismo é uma influência forte monetária. Tem pessoas, sim, muitos, mas a maioria da liderança eles querem pregar prosperidade, né? E nisso eles não, eles são imparciais, tá? Eles passam por cima dos outros, assim, eles não são parciais, eles passam por cima, assim, pra ter cargo, pra ter posição. Eles não estão preocupados com uma vida espiritual, e sim com uma posição humana. Isso é muito triste. E ele diz assim, tragam a mim os casos mais difíceis, eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveria fazer. A gente vê que isso, né, deveria ser um exemplo para os dias de hoje, né? Eu fico muito doída quando eu vejo que, infelizmente, as igrejas matam nessa área. Infelizmente, a igreja é muito terrível, tá? Vamos lá. E aí, a gente vê que tudo isso acontece, né? Então, agora vamos para a expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Herob e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto. Aí, ó. Partimos de Horeb e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso, terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então ele disse, vocês chegaram à serra, né, dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus... Cadê?
a qual o Senhor nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra, entre na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenha medo, nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indique qual caminho subiremos, a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Então, você lembra dos espias? Então é isso, o que é um resumo, tá, igreja? Do que aconteceu. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram algumas frutas da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa, né? Mas aí depois eles... Qual é o relato? Vamos seguir. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe ao Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali enaquins gigantes. Lembra que a gente estudou sobre isso, né? E eles se viam como um gafanhoto perante os enaquins, né? Então aí foi onde Deus se aborreceu com eles, tá bom? Então ele disse: não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, né? Eles deixaram bem claro. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seus filhos por todo o caminho que percorrem até chegarem a este lugar. A gente vê que os povos estavam reclamando, né? Gente, a gente não é diferente, tá? O povo de Deus hoje não é diferente, não. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrar-lhe o caminho que deveriam seguir, né? Deixa bem claro, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. E aí veio o castigo, não foi? O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Então, Deus, ele repreende o povo e fala, né? Vocês não vão ver a terra que mana leite e mel. Exceto Caleb, filho de Jefonete, ele verá, e eu darei a ele e seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Exceto Caleb, né? Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse. Moisés foi provado por causa desse povo, né, gente? Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará e encorajar, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Quem vai entrar? Josué. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, e eu darei a eles, e eles tomarão posse. Mas quanto a vocês, dei meia volta e partam para o deserto pelo caminho vermelho. Foi o que Deus falou. Tremenda essa passagem, igreja. Por quê? Porque eles não acreditaram, não confiaram. Então a gente vê, igreja, é muito difícil, né? E a gente, às vezes, acha que Deus né? Deus, ele sabe, ele conhece a minha limitação e a sua. Ele sabe até onde a gente consegue ir, igreja. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região. Com a própria força, a força do braço, né?
Mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos inimigos. Derrotados. Eu lhe disse isso, mas vocês não me deram ouvido, rebelaram-se contra o Senhor e com sua presunção subiram e a região montanhosa, né? Com presunção. E os amorreus que lá viviam os atacaram e o perseguiram como um enxame de abelha e os arrasou, desde Seir até Ormá. Então a bagaceira foi grande. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhe deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceu muito tempo. Foi um resumo ali do do começo de números, né? Então a gente vê, igreja, quanto que este povo pereceu, né? Por quê? Porque foram contra Deus, né? Viram a dificuldade, né? Quando era para lutar, né? Não lutaram, né? Quando eram para tomar posse da terra, não tomaram, né? E quando Deus falou não, eles vão querer tomar, já é tarde. Então, igreja, e me chama muita atenção que só quem entrou foram as crianças, tá? E ainda o quê? Elas não tinham entre o bem e o mal. Não distinguia, não tinha maldade, não tinha malícia. Então, Deus, ele sabe a maneira de trabalhar, né? Então, aí eu falo pra você que Deus não tem um pecadinho, um pecadão, porque distingue entre o bem e o mal. A gente tem que ter em mente isso, tá? Então, Deus mostrando que as crianças são inocentes, né? Elas são pessoas que não têm maldade. O homem é maldoso, né? Mas as crianças não, né? Então, assim, e é tremendo, né? E assim vamos continuar. Deus abençoe vocês, né? Esse aqui é o livro de Deuteronômio, a gente viu, tremendo, né? E a gente tem muita coisa para aprender. A gente sabe que o povo reclamou, queixou, né? Murmurou, né? E Deus, e Moisés ali, ó, só, né? Aleluia, né? Então, e assim, igreja, tem situações também na sua vida que a gente olha, né? A gente vê como se fossem anequins, como se fossem gigantes, né? Situações da nossa vida. Você fala assim, não, você tá curado. E não é fácil, né? Igreja, e eu falo pra você, né? Eu olho aqui a situação do povo de Israel e olho pra mim e pra você hoje, né? Como a misericórdia de Deus é grande na minha e na sua vida, igreja, sabe? É grande demais, né? O povo, Deus largou ele, né? Porque a presença estava na arca, no tabernáculo. E eu e você temos a presença do Senhor 24 horas por dia, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Olha a graça de Deus na minha e na sua vida, né? E tem gente que torna a graça de Deus tão sem graça que parece que Deus não pode, né? Deus, ele pode todas as coisas porque ele é Deus. O diabo é diabo de Deus. O Senhor diz assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude, de tudo que nela há, Salmo 24, tudo é de Deus, tá? Então Deus mostra a sua grandeza, né? Ele diz que ele deu o seu filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele sabe da minha e das suas fraquezas, ele sabe do meu e do seu medo, né? Você vê que Jesus ali, na sua infinita misericórdia ali, ele poderia ter falado, pai, mata Pedro. Não, ó Pedro, olha o que Pedro tá fazendo, né? Ele não. Ele foi compassivo com Pedro, porque ele sabia que Deus ia mudar a história de Pedro. Era o Espírito que ia mudar a história de Pedro. E que Pedro ia ser um grande homem de Deus, né? Mesmo andando com ele, estando com ele, vendo o que ele fez, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu me ama, Pedro? Pedro, me... Senhor, tu sabes, porque o Senhor é aquele que conhece o coração do homem, aleluia, amém? Deus, ele sabe quem sou eu, quem é você. Não permita que as pessoas digam quem é você, porque Deus, ele sabe quem é você, amém? E você é aquilo que Deus diz que você é pra você, né? Porque você sabe que na boca de quem não presta a gente não vale nada, né? Mas na boca de Deus a gente tem valor. Tem valor. Valor de sangue, de cruz, porque ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você quando ninguém tá vendo. Ele sabe quem é você no meio da multidão. Ele sabe quem é você, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz. Que essa palavra possa falar melhor aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.